Poucas pessoas no planeta sabiam o que estava prestes a acontecer. E entre elas, nenhuma fazia parte da imprensa, de governos aliados ou da diplomacia internacional. Não havia agendamento, nenhuma cúpula anunciada, nenhuma agenda divulgada. A movimentação ocorreu longe de aeroportos, longe de radares, longe de tudo que pudesse ser rastreado. No meio da noite, em total escuridão, um comboio com vidros escurecidos atravessa uma das zonas mais isoladas da fronteira entre a Coreia do Norte e a China. Não há placas, não há luzes, não há ruído além do leve som dos pneus avançando sobre o gelo endurecido. A travessia não é feita por uma estrada convencional. É um caminho subterrâneo, um corredor logístico construído há anos para casos extremos. Túnel por onde jamais se imaginou que Kim Jong-un, o líder supremo norte-coreano, passaria sem qualquer aparato cerimonial, sem bandeiras, sem tropas em posição de continência. Mas ele está ali. Senadu no centro do Carl Principle, do Rosto Neutro, complemente calado. Durante quase 3 horas, o comboio percorre caminhos secretos entre montanhas e instalações abandonadas, passando por checkpoints ocultos, sensores térmicos e cancelas eletrônicas que se abrem automaticamente. Então, ele chega. A base que os poucos que conhecem chamam de Sombra Vermelha. Um complexo militar subterrâneo localizado sob uma antiga refinaria de urânio desativada, hoje transformada em laboratório de desenvolvimento ultra-secreto do Estado chinês. A entrada é silenciosa. Não há ojas. Não há cerimônia. Há apenas um portão de aço que se abre como se o esperasse há anos. E para o mundo lá fora, Kim Jong continua em Pyongyang, onde, supostamente, estaria em reuniões internas. Mas naquele momento, longe dos olhos do planeta, ele cruza a fronteira chinesa e entra numa base que oficialmente não existe. Assim que desce do veículo, Kim não é recebido por generais, soldados ou ministros. 3 homens o aguardam, trajes cinzentos, nenhum emblema, nenhuma patente, cabelos raspados, postura reta, olhares fixos, inexpressivos. Eles não o cumprimentam, não oferecem a mão, apenas fazem um gesto com a cabeça, indicando o caminho. Kim os acompanha, avança por um corredor de concreto maciço, com luzes pálidas no teto. O chão é polido, limpo, frio. Nas laterais, portas sem marcação. Nenhuma identificação. Apenas placas numéricas. Após quase 5 minutos de caminhada silenciosa, chegam a um ponto onde não há mais portas. Apenas uma grande muralha de metal, que parece não ter maçaneta nem fechadura. Ela reconhece automaticamente a presença de Kim, e se abre em dois, deslizando lateralmente com um som profundo, como o de uma estrutura viva abrindo a própria carne. Dentro da sala, o ar é mais denso. A temperatura cai, e bem no centro, sobre uma plataforma elevada, está o que parece ser um reator, mas não um reator nuclear convencional. É um conjunto de tubos, fios, sensores e placas metálicas entrelaçadas, ligados a um painel hexagonal que brilha em tons de azul e púrpura. Kim para por alguns segundos diante daquilo. Não faz perguntas. Não pede explicações. Apenas observa, como quem já sabe exatamente o que vê. Os 3 homens permanecem imóveis atrás dele. Um deles entrega um pequeno dispositivo, semelhante a um cartão, que Kim insere no painel principal. A estrutura começa a ganhar vida. Pequenos impulsos elétricos percorrem os cabos. A luz da sala oscila levemente. E nesse instante, um dos cientistas diz, em voz baixa, a única frase pronunciada em toda a cena: está pronto para o primeiro teste. O que está diante dele não é uma bomba, não é uma ogiva, não é uma tecnologia de destruição direta. É algo mais delicado e mais ambicioso. Trata-se de um projeto experimental de manipulação atmosférica, um aparelho desenvolvido para alterar, com precisão cirúrgica, o comportamento do clima em regiões estratégicas. Chava Artificial, Cicas Prolongadas, Andes de Calor, e até formação assistida de ciclones tropicais. Tudo isso não como ferramenta de ajuda, mas como arma invisível de guerra geopolítica.
Kim analisa os dados no visor. Lê os parâmetros de temperatura, pressão e umidade atmosférica. Ajusta manualmente as coordenadas. A localização escolhida está sobre o Oceano Índico, ao largo da rota comercial entre o Sri Lanka e a África Oriental, uma zona de importância estratégica, mas fora da atenção direta de grandes potências. Ele confirma os parâmetros. O visor exibe. Autorização reconhecida. Iniciando simulação atmosférica dirigida. O sistema entra em contagem regressiva. O núcleo da máquina gira lentamente, como se estivesse concentrando energia. E quem apenas observa. Ele não dá ordens, não fala, não demonstra qualquer emoção. Mas ao ver os primeiros dados do teste subirem no ecrã, exibe um pequeno gesto. Um leve movimento no canto da boca. Não é um sorriso. É algo mais sutil. É a satisfação de quem compreende o poder silencioso que acaba de colocar em marcha. O mundo continuava girando. A rotina nos aeroportos, nas bolsas de valores, nos parlamentos, tudo seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas sobre o Oceano Índico, algo começava a mudar. Sensores meteorológicos espalhados por satélites de observação detectam uma anomalia em comum. Um aumento abrupto na concentração de umidade numa área específica, sem qualquer justificativa natural. As nuvens começam a se formar com uma velocidade incompatível com os padrões climáticos normais. Elas giram, convergem, aumentam de densidade. Nos centros de monitoramento meteorológico da Índia e da Indonésia, técnicos alertam. Algo está errado, mas não sabem o que. Ao mesmo tempo, dentro da base sombra vermelha, Kim Joe acompanha os dados em tempo real. O visor mostra em gráficos tridimensionais a evolução da perturbação atmosférica. A pressão atmosférica cai. Os ventos se intensificam. O sistema registra uma tempestade em desenvolvimento. Não comum. Não acidental. Uma tempestade provocada. A velocidade dos ventos ultrapassa os 180 km por hora. Mas, programada para evitar áreas habitadas, ela se mantém em alto mar. Mesmo assim, embarcações comerciais começam a desviar suas rotas. Alertas sour metidos. Satélites de comunicação são temporariamente desativados por interferência eletromagnética causada pelo campo gerado pela anomalia. A tempestade dura 7 horas. Depois, dissipa-se como surgiu, sem explicação aparente. O planeta não entendeu, mas quem compreendeu perfeitamente o que havia conquistado. Horas depois, nos bastidores de governos ao redor do mundo, a tensão começa a subir. Relatórios meteorológicos de 5 países apontam inconsistências graves. Nos Estados Unidos, uma equipe da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, escreve um parecer confidencial. Formação ciclônica não natural. Comportamento incompatível com padrões conhecidos. Possível influência externa. Na Europa, especialistas da Agência Espacial Europeia detectam perturbações de radiação nos arredores da zona afetada, sugerindo o uso de tecnologia de emissão de micro-ondas. Em Tóquio, o governo japonês convoca uma reunião a portas fechadas. A Coreia do Sul solicita apoio logístico à inteligência norte-americana. Mas não há uma única evidência conclusiva. Nada que permita acusar abertamente alguém. Mesmo assim, nas profundezas da diplomacia internacional, o alarme é claro. Alguém testou uma arma climática. E funcionou. A China nega qualquer envolvimento. Diz que o fenômeno foi natural. Mas não apresenta nenhuma análise técnica. Pyongyang não emite uma única nota. No entanto, uma sutil pista preocupa os analistas. O padrão orbital de um satélite norte-coreano mudou discretamente nas últimas 24 horas, reposicionando-se para observar exatamente o local onde ocorreu a tempestade. De volta ao interior da base secreta, Kim Jong observa os resultados finais com atenção. O painel exibe os índices de energia utilizados, o impacto na pressão atmosférica, a trajetória da tempestade e o tempo de duração. A simulação foi considerada plenamente satisfatória pelos engenheiros chineses. Mas Kim vai além. Sem dizer uma palavra, retira do bolso um pequeno cilindro metálico contendo um chip de armazenamento de dados.
Conecta-o ao sistema central e extrai todo o registro da operação. Os códigos, as sequências de comandos, os parâmetros de ativação, as chaves criptográficas. Não pede permissão. Ninguém o impede. O conhecimento agora está em suas mãos. Ao retirar o chip, guarda-o em um compartimento escondido dentro da lapela do paletó. Então, dá meia volta. Caminha em direção à saída sem se despedir. Nenhum agradecimento. Nenhuma ordem final. Mas ao passar pela última porta, vira-se discretamente para um dos técnicos e diz, em voz baixa: "Vocês construíram a ferramenta. Eu mostrarei ao mundo como usá-la." Minutos depois, o comboio parte da base. Atravessa o mesmo caminho oculto por onde entrou. E desaparece. Para o mundo, nada aconteceu. Mas nos arquivos de Pyongyang, um novo projeto é iniciado. Tempestades estratégicas programáveis. Uma arma sem explosões, sem sirenes, sem fumaça, mas capaz de devastar economias inteiras, sem disparar um único tiro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais inquietante do que a tempestade. As instituições internacionais tentaram manter a aparência de normalidade. Os telejornais voltaram a falar de eleições, de inflação, de futebol. Mas nos bastidores das embaixadas e nos gabinetes de inteligência, ninguém falava de outra coisa. Não havia provas formais. Não havia um país a ser acusado. Mas havia uma certeza incômoda. O equilíbrio climático do planeta podia ter sido rompido por ação humana deliberada. Nos Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência monta um grupo de análise exclusiva. Batizado de Echelon Atmosférico, o grupo tem uma missão: rastrear qualquer forma de engenharia climática fora de controle. Na Rússia, um memorando interno adverte os conselheiros do Kremlin sobre a possibilidade de novas guerras silenciosas conduzidas não por tanques, mas por furacões fabricados. Na Europa, 3 países do norte iniciam discretamente o estudo de contramedidas para a defesa climática, tecnologias que ainda nem existem, mas que agora, de repente, se tornaram urgentes. Em Israel, uma frase circula em um relatório ultra-secreto do Mossad: "Não é mais necessário vencer batalhas. Basta controlar as nuvens." Em todos os continentes, cresce um sentimento compartilhado, embora jamais pronunciado em público. A natureza foi sequestrada, e quem estiver por trás disso pode controlar o destino de povos inteiros sem jamais assumir um único atentado. Nas palavras de um diplomata francês em sessão reservada: "Se esse poder for real, então todos os tratados que assinamos até hoje não valem mais nada." Mas, em Pyongyang, não há pronunciamentos, nenhuma conferência, nenhuma nota oficial, apenas silêncio. E dentro desse silêncio, o medo se espalha mais rápido do que qualquer ciclone. Em algum ponto do território norte-coreano, no sopé de uma montanha que não aparece em mapas civis, inicia-se uma construção em larga escala. Caminhões entram e saem sem marcas visíveis. Materiais são descarregados à noite. Não há trabalhadores locais. Tudo é feito por militares especializados, sob um véu absoluto de sigilo. Satélites tentam captar imagens, mas toda a região foi recoberta com um escudo eletrônico de distorção visual, projetado para confundir sensores e confundir padrões térmicos. Na capital, Kim Jong-un aparece em público apenas uma vez nos dias que se seguem. Uma cerimônia curta, de condecoração militar. Não menciona política externa. Não fala da tempestade. Não toca no assunto China. Mas quem o observa de perto percebe um detalhe inusitado. Sobre a lapela do seu paletó, ao lado da habitual insígnia de Kim Il-sung, surge um novo broche. Um pequeno símbolo metálico em forma de espiral. Um redemoinho. Nenhum repórter é autorizado a perguntar o que significa. Nenhuma nota oficial é emitida. Mas no interior do palácio, engenheiros e cientistas trabalham em turnos contínuos. Dados são analisados. Protocolos de segurança são atualizados. E uma nova fase de testes é preparada. Agora, não se trata mais de experimentos. O próximo estágio será a aplicação estratégica. O alvo ainda é desconhecido. O momento ainda é incerto. Mas uma coisa é clara:
Kim não pretende guardar esse poder só para si. Ele pretende usá-lo para alterar a balança de forças internacionais, não com declarações, mas com o céu. Enquanto as nuvens continuam a se formar sobre os oceanos, enquanto o mundo tenta interpretar sinais sem nome, uma certeza se solidifica entre os que enxergam além da superfície. A próxima guerra não será televisionada. Será sentida no vento, na terra seca, na chuva que não vem, na tempestade que virá, fora de época, fora da lógica, fora do controle. Enquanto o mundo tenta recuperar o fôlego diante do desconhecido, uma nova camada de mistério começa a se desdobrar nos bastidores da geopolítica internacional. Em um centro de inteligência europeu, analistas atentos interceptam comunicações criptografadas. Não são as habituais mensagens diplomáticas, nem ordens militares padrão. São fragmentos de dados, enigmáticos e codificados, que indicam movimentações discretas e preparações silenciosas. Um nome aparece com frequência nos relatórios: Sombra Vermelha. Não é uma base, nem uma instalação registrada. É um projeto obscuro, uma arma invisível nas mãos de poucos. E Kim Jong-un, aparentemente, não apenas possui conhecimento, mas controle direto sobre essa força silenciosa. Ao mesmo tempo, em capitais ao redor do mundo, governos convocam reuniões de emergência. Ministros da Defesa, chefes de espionagem e conselheiros estratégicos debatem o que fazer diante de um inimigo que age sem armas convencionais. O medo cresce não por uma ameaça aberta, mas pelo desconhecido, pela possibilidade de que o próximo ataque possa vir sem aviso, sem explosões, mas através do próprio ambiente natural. Documentos vazados sugerem que a Coreia do Norte, com apoio técnico da China, está desenvolvendo um programa conjunto de armas climáticas, cujo alcance e eficácia ainda são desconhecidos. E nesse jogo de sombras, o mundo percebe que a guerra já começou, mas em um campo invisível aos olhos da maioria. De volta a Pyongyang, Lunch dos holofotes, Kim Jong-un prepara o próximo passo. A arma está montada, o conhecimento adquirido. Agora, é hora de mostrar o verdadeiro poder que ele detém. Através de canais criptografados, ordens silenciosas são enviadas às bases norte-coreanas e às células espalhadas pelo mundo. Não há discursos grandiosos. Não há demonstrações públicas. O poder se manifesta na sutileza de um comando, na precisão de uma decisão oculta. Enquanto líderes mundiais assistem a mudanças climáticas cada vez mais extremas, sabem, no fundo, que estão diante de algo novo. Uma era em que o controle do clima se torna sinônimo do controle do destino. A última imagem é um planeta azul, visto do espaço. Mas por trás de suas nuvens, um jogo invisível de poder, medo e estratégia se desenrola. E uma certeza permanece: o futuro será decidido não apenas por mísseis ou tanques, mas pelo domínio do próprio ar que respiramos.